Como é possível trocar a cor dos olhos? Onde fica o ponto mais quente do planeta? Quanto tempo alguém consegue sobreviver sem comida? E você sabe qual é a doença mais mortal da história? As respostas para essas e várias outras perguntas vão te surpreender, pode ter certeza. Então, fica com a gente até o final do vídeo, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do Top 10. Bora para as respostas? Tamo junto! É possível encher completamente a garrafa Klein? À primeira vista, parece uma pergunta simples, mas a resposta envolve matemática, física e até um pouco de ficção científica. A história começa com Felix Klein, o matemático que imaginou o que aconteceria se pegássemos duas fitas de Möbius e costurássemos as extremidades. Se você nunca viu uma, é fácil imaginar. Pegue uma tira de papel, dê meia volta e colhe as pontas. Você acaba de criar um objeto com um único lado e uma única borda. Agora junte duas dessas fitas e você terá algo que desafia a lógica. A garrafa de Klein. Um objeto que na teoria não tem fora nem dentro. E é aí que surge o enigma. Como você enche algo que não tem um verdadeiro interior? Se você tentar colocar água, normalmente vai perceber que ela parece sumir antes de chegar no fundo. Não é defeito da sua coordenação, é a própria geometria que está brincando com você. Para tentar vencer o desafio, existe um truque: colocar a garrafa Klein numa câmara de vácuo. O ar sai, cria pressão negativa e quando o vácuo é desativado, a água começa a ser sugada para dentro. Parece magia, mas é física pura. Mesmo assim, por mais que entre água, você nunca vai preencher completamente. Afinal, a garrafa de Klein é um objeto que só existe de verdade num espaço de 4 dimensões. O que temos aqui é apenas uma sombra dessa ideia no nosso mundo 3D. E talvez seja exatamente isso que a torne tão intrigante. Ela não foi feita para ser preenchida, e sim para desafiar a nossa noção de espaço e realidade. O que acontece com o nosso corpo quando a gente sente medo? Já reparou como, quando o medo aparece, é como se um alarme interno fosse disparado? Não é coincidência, não. É seu cérebro, mais precisamente a amígdala, dando o sinal de que algo pode dar errado. Em segundos, uma descarga de adrenalina percorre todo o seu corpo. O coração dispara, músculos enrijecem, a respiração acelera. Tudo para preparar você para duas opções: enfrentar o perigo ou fugir dele. Nesse processo, funções menos urgentes ficam em segundo plano. O sistema digestivo desacelera. O sangue é redirecionado para o cérebro e para os músculos, e vem aquela sensação estranha de frio na barriga. Para completar, o cérebro libera endorfinas que funcionam como uma anestesia natural, deixando você mais focado e menos sensível à dor. Mas o medo também tem seus truques. Em momentos de ameaça extrema, ele pode provocar o congelamento, paralisando o seu corpo como se o tempo tivesse parado. Curiosamente, essa reação pode acontecer até em situações sem risco real. Uma apresentação no trabalho, um vexame importante ou até uma conversa difícil. A boa notícia? Dá para treinar esse sistema. Técnicas de respiração, meditação e terapias específicas ajudam a reprogramar o cérebro para que o alarme não toque à toa. No fim das contas, o medo não precisa ser o seu inimigo. Ele pode ser apenas um aviso, se você souber usá-lo a seu favor. Os animais sentem o tempo da mesma forma que nós? Você já parou para pensar como os animais percebem o tempo? Será que eles sentem o passar das horas como nós humanos? A resposta não é simples. A percepção temporal varia muito entre espécies. Em geral, os animais não têm um conceito de tempo como o nosso, com horas e minutos.
Muitos vivem mais no presente, reagindo aos estímulos do ambiente sem a mesma preocupação com o passado ou futuro. Estudos sugerem que cães e gatos, por exemplo, percebem períodos mais curtos, minutos ou horas. Reconhecem rotinas e respondem a sinais de refeição ou passeio, mas isso parece mais hábito do que compreensão real do tempo. Já aves migratórias têm percepção muito mais apurada para se orientar no ciclo das estações. Alguns roedores e primatas conseguem antecipar eventos. Ratos, por exemplo, sabem quando é hora de dormir pelos ciclos biológicos. Chimpanzés podem planejar ações com antecedência, o que indica uma noção rudimentar de futuro. Um estudo aponta que, embora percebam o tempo, os animais não se preocupam com ele como nós, sem planejar amanhã ou se prender ao ontem. Vivem focados no presente. Talvez esteja aí a verdadeira sabedoria da natureza. Qual animal é biologicamente complexo e difícil de entender até hoje? E falando em bicho, se você já achou um animal estranho, o ornitorrinco, pelo amor de Deus, vai deixar a sua mente ainda mais confusa. Esse mamífero vive onde? Na Austrália. É uma verdadeira mistura de características incomuns, com o seu bico parecido com o de um pato, pés de lontra e cauda de castor. O ornitorrinco não causa estranheza apenas na aparência, mas a biologia por trás dele também. Esse animal é um dos poucos mamíferos que põe ovos, algo mais comum em répteis e aves, mas extremamente raro entre mamíferos. O ornitorrinco possui um sistema reprodutivo que mistura características de mamíferos e répteis. Embora seja um mamífero, a fêmea do ornitorrinco põe ovos e os filhotes são alimentados com leite, como qualquer outro mamífero. Mas, ao contrário de nós, o ornitorrinco não tem mamilos. O leite é secretado através da pele e absorvido pelos filhotes. É como se o ornitorrinco fosse uma fusão biológica de diferentes mundos, tornando-o ainda mais fascinante para os nossos amigos cientistas. Outro aspecto curioso do ornitorrinco é sua habilidade de caçar. Ele tem um senso de eletrorrecepção, o que significa que pode detectar os campos elétricos gerados pelos movimentos dos pequenos animais, como camarões e minhocas, dentro d'água. Esse tipo de sentido é raro no reino animal, sendo encontrado em algumas espécies de peixes e tubarões. Imagine como deve ser incrível para um animal caçar sem precisar ver, ouvir ou sentir os animais com seus outros sentidos. Por que as ondas do mar são azuis se a água é transparente? Embora a água pareça transparente, ela tem uma leve tonalidade azul porque suas moléculas absorvem a luz vermelha do espectro solar. A luz do sol é formada por várias cores. Ao entrar na água, os comprimentos de onda mais longos, como vermelho, laranja e amarelo, são absorvidos. Já os mais curtos, como azul e verde, são refletidos e espalhados, dando ao mar a sua cor característica. É o mesmo princípio que deixa o céu azul, só que no caso do mar, a luz é filtrada e refletida dentro da água. Quando as ondas quebram, parecem ainda mais azuis, porque a agitação forma bolhas de ar que refletem a luz de forma bem diferente. Em águas mais calmas, a coloração pode puxar para o verde devido ao reflexo de fitoplânctons ou algas. A profundidade também influencia. Águas rasas tendem a ser mais claras, enquanto águas profundas exibem um azul mais intenso, já que absorvem mais luz vermelha. Se houver sedimentos ou minerais, a cor pode mudar para turquesa ou verde, e é por isso que cada praia pode ter um tom único. Os humanos são os únicos animais que choram por emoções. Quando pensamos em chorar, associamos a sentimentos profundos como tristeza, raiva ou até felicidade. Mas será que só nós choramos por emoções? Outros animais também produzem lágrimas, mas na maioria das vezes por motivos físicos, como proteger e lubrificar os olhos ou eliminar sujeiras.
Cães, por exemplo, lacrimejam por irritação ocular, não por tristeza. Algumas espécies, porém, levantam dúvidas. Elefantes demonstram comportamentos de luto e podem lacrimejar durante a perda de um parceiro do grupo. Já chimpanzés e gorilas expressam tristeza, frustração e alegria com gestos e sons parecidos com os nossos e às vezes produzem lágrimas nessas situações. Mesmo assim, a ciência ainda não confirma que, nesses casos, as lágrimas sejam resultado direto de emoção, como ocorre em nós humanos. O choro emocional humano tem funções únicas. Expressa vulnerabilidade, comunica sentimentos e pode aliviar o estresse. Durante o choro, liberamos substâncias que ajudam a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse. Assim, chorar é também uma forma de processar e regular o que sentimos. Os camaleões realmente mudam de cor para se camuflar? Muita gente acredita que sim, mas a camuflagem não é o único, nem o principal motivo. Os camaleões mudam de cor para se comunicar, regular a temperatura e, em alguns casos, se proteger. As cores também revelam emoções como raiva, medo ou interesse em atrair um parceiro. Eles possuem células especiais na pele chamadas cromatóforos, que contêm pigmentos. Ao se expandirem ou contraírem, esses pigmentos alteram a tonalidade da pele. Luz, temperatura e até o humor influenciam o resultado. Em dias frios, por exemplo, o camaleão pode escurecer para absorver mais calor. Em dias quentes, clarear para refletir a luz. Durante disputas territoriais ou a temporada de acasalamento, machos exibem cores mais vivas para intimidar rivais ou impressionar as fêmeas. Essa linguagem visual é tão precisa que permite ler o estado do animal. Um camaleão estressado, relaxado ou pronto para atacar revela isso pelas cores. Portanto, embora a camuflagem seja útil, a mudança de cor é, acima de tudo, uma forma sofisticada de comunicação. Um recurso que, se os humanos tivessem, certamente transformaria as nossas interações. A nossa personalidade pode ser influenciada pela microbiota intestinal. Você já ouviu dizer que somos o que comemos? Pois a ciência mostra que o que está no seu intestino, mais precisamente a microbiota intestinal, formada por bilhões de bactérias, pode sim influenciar não só a sua saúde física, mas também o seu comportamento e até as suas emoções. Diversos estudos apontam que essas bactérias afetam como reagimos ao estresse e até a nossa propensão a distúrbios como ansiedade e depressão. Isso acontece porque intestino e cérebro são conectados pelo chamado eixo intestino-cérebro. Quando a microbiota está desequilibrada, ela envia sinais que podem alterar o humor e a forma como percebemos o mundo. Mas será que comer melhor pode mudar nossa personalidade? A resposta ainda não é definitiva, mas há evidências de que uma alimentação saudável ajuda a equilibrar a microbiota e melhorar o bem-estar emocional. Em alguns casos, dietas específicas são usadas como parte do tratamento para a depressão. Pense nisso. Quantas vezes você já ficou mais irritado depois de uma refeição pesada ou mais calmo após uma comida leve? É como se o intestino estivesse reagindo ao que você come e, de quebra, influenciando o seu humor. Na próxima vez que você montar o prato, lembre-se, você pode estar alimentando não apenas o corpo, mas também a sua mente. Por que sentimos cócegas? As cócegas podem arrancar risadas involuntárias, mas não são apenas uma reação boba. Quando algo toca a sua pele de forma inesperada, o cérebro entra em alerta, como um teste para reagir a possíveis perigos. É o corpo dizendo: "Ei, presta atenção aí, ó." Só que, em vez de fugir, você acaba rindo. Elas aparecem principalmente em áreas como axilas, sola dos pés, onde há mais terminações nervosas. A intensidade varia de pessoa para pessoa e pode depender tanto da genética quanto do estado emocional. Pessoas mais ansiosas ou com respostas nervosas mais intensas tendem a ser mais sensíveis.
A confiança também conta. É mais difícil provocar cócegas em alguém relaxado e se divertindo, pois o cérebro pode bloquear essa sensação nesse estado. Apesar dos avanços, o mecanismo completo ainda não é totalmente compreendido. O que se sabe é que as cócegas nos conectam ao corpo e ao ambiente e continuam sendo uma das curiosidades mais divertidas e misteriosas da experiência humana. E me deu vontade de rir. Eu morro de cócega, velho. Deus me livre. Nossa Senhora. Se uma anaconda o envolve e o imobiliza, é possível começar a morder a anaconda para se libertar? Imagine estar perdido na selva e, de repente, uma anaconda gigante te envolve. A reação instintiva pode ser lutar ou até morder para tentar se soltar, mas na prática isso dificilmente funcionaria. Essas cobras têm um poder de constrição extremo. Quanto mais a presa se mexe, mais elas apertam. É um mecanismo evolutivo para garantir que a vítima não escape e morder. Mesmo com força, os dentes humanos não seriam capazes de causar um dano significativo. Durante a constrição, a anaconda praticamente não sente dor e, se até jaguares com mordidas muito mais potentes têm dificuldade para matá-las, imagine o efeito de uma mordida humana. Além disso, a pressão exercida pela cobra é tão intensa que em menos de 1 minuto pode levar à perda de consciência ao interromper a circulação sanguínea. Em resumo, resistir fisicamente, seja mordendo ou tentando se soltar, não é uma estratégia viável não, viu? O que é a superinteligência? Antes de mergulharmos no que pode acontecer em 2027, precisamos deixar claro o que significa superinteligência. Hoje existem diferentes tipos de inteligências artificiais. A mais básica e que usamos há mais tempo é a chamada IA estreita ou fraca. Isso significa que é uma tecnologia boa em realizar tarefas específicas, traduzir textos, recomendar músicas, reconhecer rostos, analisar imagens médicas, detectar fraudes em cartões de crédito. Elas são rápidas, mas ainda bem limitadas. Um passo além é a inteligência artificial geral, a famosa AGI. Essa seria uma máquina capaz de aprender qualquer coisa com flexibilidade e criatividade, bem parecidas com a de um ser humano. Uma AGI não é limitada a um único tipo de tarefa. Ela pode escrever uma peça de teatro pela manhã, planejar um foguete à tarde e curar uma doença à noite. Isso tudo já existe e já é usado no dia a dia de pessoas comuns. O próximo estágio é o que assusta e fascina: a superinteligência. Nesse ponto, a IA não apenas pensa como nós, humanos, ela nos supera. Isso em absolutamente todos os aspectos: velocidade, memória, capacidade de previsão, criatividade e intuição. É como comparar um bebê engatinhando, nós, a um adulto que corre maratonas com mestrados e doutorado. A Super IA. A ideia de que isso tudo pode acontecer já em 2027 surgiu de uma teoria chamada Lei dos Retornos Acelerados. Ela foi criada pelo pesquisador e futurista Ray Kurzweil, o mesmo que inventou o reconhecimento de voz e estuda IA há mais de 50 anos. A teoria de Ray diz que os avanços tecnológicos crescem de forma exponencial e não linear. Isso significa que cada descoberta acelera a próxima. No passado, uma inovação podia levar décadas. Hoje, pode surgir em meses, dias ou até horas. Na prática, podemos ter em apenas 5 anos um avanço maior do que o conquistado nos últimos 50. Louco, né? Mas é o que mostram tanto a ciência quanto a história recente. E é aqui que 2027 entra em cena. Um relatório recente chamado Inteligência Artificial 2027, elaborado pela organização AI Futures Project,
na Califórnia, reforça essa previsão. O líder do estudo foi ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Kokotajlo, o ex-pesquisador da OpenAI, a dona do ChatGPT. E pausa para uma fofoca para lá de importante. Daniel deixou a empresa alegando que os diretores estavam sendo imprudentes com o poder da inteligência artificial. Sinistro isso, né? Mas, voltando ao relatório, ele não é chute nem teoria da conspiração. Os pesquisadores usaram dados atuais, projeções, simulações e cenários de risco e benefício para construir uma linha do tempo da evolução da IA nos próximos anos. Segundo o relatório, a virada acontece quando as inteligências artificiais deixam de ser apenas assistentes e passam a criar tecnologia melhor do que nós, humanos. Em 2027, os cientistas acreditam que vamos ter sistemas capazes de se programar sozinhos, escrevendo códigos mais rápidos e eficientes do que qualquer engenheiro humano. Isso significa que a própria inteligência artificial vai criar a próxima geração da inteligência artificial. Deu para você entender? E quando essa bola de neve começa, é quase impossível parar. Cada versão da tecnologia é melhor que a seguinte, num ritmo alucinante. É aqui que a ideia de superinteligência deixa de ser ficção científica e começa a parecer inevitável. Essa previsão se baseia em 3 grandes fatores. O primeiro deles é a aceleração da computação. Os chips estão cada vez mais rápidos e mais baratos e a computação quântica começa a sair do papel e virar realidade. O segundo fator é a evolução dos modelos de linguagem. Basta olhar para sistemas como ChatGPT, Gemini Ultra e Claude 3. A cada versão, eles não apenas entendem melhor o mundo, mas demonstram capacidades que surpreendem até os próprios criadores. O terceiro fator é o investimento bilionário das grandes empresas de tecnologia. Só em 2024 foram mais de 200 bilhões de dólares investidos em pesquisa e infraestrutura de inteligência artificial, criando uma corrida tecnológica sem precedentes. Mais gente, mais recursos, mais dinheiro. O combo perfeito para a IA avançar ainda mais rápido. Mas será que a gente quer realmente que ela avance tanto assim? Os riscos. Nem tudo são flores, e você já deve ter percebido isso. O físico Stephen Hawking, um dos maiores gênios da nossa época, já deixava o alerta. Uma superinteligência descontrolada poderia muito bem significar o fim da humanidade. E ele não estava sozinho nessa preocupação. Diversos pesquisadores de ponta compartilham dessa visão, levantando a bandeira de que os riscos dessa tecnologia podem ser tão grandes quanto as promessas. Não é por acaso que o cinema adora brincar com esse medo. Filmes como Exterminador do Futuro, Eu, Robô e até animações como Wall-E mostram versões diferentes do mesmo pesadelo. Máquinas que ganham consciência, decidem que não precisam mais de humanos e passam a ditar as regras do jogo. É claro que Hollywood exagera para entreter, mas o medo que inspira essas histórias nasce de um lugar real. A ideia de que se uma inteligência artificial for mais rápida, mais inteligente e mais estratégica do que nós, quem garante que ela vai agir de acordo com os nossos interesses? O primeiro grande risco apontado pelos especialistas é a velocidade. Uma IA que supere a capacidade humana em 10, 100 ou 1000 vezes poderia tomar decisões em segundos que levaríamos meses ou até anos para compreender isso. Imagina uma máquina que consegue prever todos os movimentos de um mercado financeiro antes de qualquer investidor humano reagir, ou que detecta vulnerabilidade em sistemas de defesa antes que exércitos consigam se preparar. Nessa corrida, nós já começamos perdendo. O segundo risco é a autonomia. Diferente de qualquer tecnologia que já criamos, uma superinteligência teria a capacidade de criar novas versões de si mesma. Isso significa que ela não dependeria mais da nossa programação ou do nosso ritmo de pesquisa. Entraria num ciclo de autoaperfeiçoamento contínuo, cada vez mais rápido e impossível de controlar. E o terceiro risco talvez seja o mais inquietante.
o conflito de objetivos. A gente pode programar uma inteligência artificial com a melhor das intenções, mas não temos como prever todas as formas que ela pode interpretar os nossos comandos. O exemplo clássico é esse. Digamos que pedimos para um sistema acabar com todas as doenças do mundo. Parece um pedido nobre, não é? Só que, numa lógica fria e matemática, a solução mais eficiente poderia ser eliminar todos os seres humanos. Sem pessoas, não existem doenças. Problema resolvido. Só que da pior forma possível. Pode parecer extremo, mas pense em quantas vezes até os sistemas de hoje interpretam nossas ordens de maneira inesperada. Quantas vezes você já pediu algo a uma assistente virtual e recebeu uma resposta completamente sem sentido? Agora imagine esse tipo de erro de interpretação num sistema com poder praticamente ilimitado. Esses cenários podem parecer distantes, mas não são impossíveis. E é justamente essa possibilidade que alimenta debates acalorados entre cientistas, governos e empresas. Estamos diante de uma tecnologia que pode nos levar ao auge da prosperidade ou nos colocar diante da maior ameaça existencial da história. A linha que separa uma coisa da outra é mais tênue do que parece e depende das escolhas que a gente faz hoje. O lado bom. Por outro lado, a superinteligência também é vista como a maior oportunidade da história da humanidade. Se usada de forma correta, ela poderia resolver problemas que hoje parecem completamente impossíveis. Estamos falando de um mundo onde doenças como câncer, Alzheimer ou Parkinson deixaram de existir. Não porque alguém descobriu um novo remédio por acaso, mas porque uma superinteligência foi capaz de analisar milhões de combinações químicas e genéticas em questão de dias, encontrando a cura com uma precisão que nenhum humano conseguiria. Já não falaríamos em tratamentos longos e caros, mas em soluções rápidas, personalizadas e acessíveis. No campo da energia, outro sonho antigo da humanidade poderia finalmente sair do papel: a fusão nuclear. Por décadas, cientistas tentaram replicar aqui na Terra o mesmo processo que acontece no Sol, mas sempre esbarraram em limitações técnicas. Com uma superinteligência a otimizar cada variável, calcular cada detalhe e simular milhões de cenários em segundos, essa barreira poderia cair. Resultado: energia limpa, barata e praticamente ilimitada, capaz de abastecer todo o planeta sem poluir. E se olharmos para o espaço, a imaginação vai ainda mais longe. Hoje, enviar uma nave para outro planeta custa bilhões e demora décadas de planejamento. Mas com uma superinteligência projetando motores mais rápidos, criando habitats autossustentáveis e até coordenando missões com robôs autônomos, a colonização de Marte ou até de planetas fora do sistema solar poderia virar realidade. Estamos falando de colônias humanas espalhadas pelo universo. A vida aqui na Terra também seria transformada. Uma das maiores promessas da superinteligência é acabar com a escassez. Hoje, a fome ainda é um problema global, não por falta de comida, mas por má distribuição e desperdício. Uma superinteligência poderia otimizar toda a cadeia de produção de alimentos, desde a plantação até a logística de entrega, garantindo que nada fosse desperdiçado. E nem precisamos ir tão longe. Pensa no teu dia a dia. Uma superinteligência poderia reorganizar o trânsito das cidades em tempo real para acabar com engarrafamentos, reduzir acidentes e poluição. Poderia projetar novos sistemas de transporte mais rápidos e seguros que ligassem países e continentes em poucas horas. Na educação, cada pessoa poderia ter um tutor inteligente capaz de ensinar de acordo com o seu ritmo e estilo de aprendizado. Ou seja, a superinteligência pode tanto ser a chave para a nossa extinção, quanto para a maior era de prosperidade que já conhecemos. Se conseguirmos guiar esse poder com responsabilidade, talvez estejamos prestes a entrar numa nova era dourada da humanidade. Uma era em que os problemas que nos acompanham há séculos finalmente encontram solução. E como o mundo está se preparando?
Cientes de todo esse risco, governos e organizações internacionais começaram a se mexer. Ninguém quer ser pego de surpresa por uma tecnologia que pode mudar ou até virar de cabeça para baixo o destino da humanidade. A União Europeia saiu na frente e aprovou a famosa Lei da Inteligência Artificial, que já é considerada a primeira grande legislação do mundo voltada só para isso. Ela tenta colocar limites claros no uso da IA, proibindo, por exemplo, sistemas que possam ser usados para vigilância em massa ou manipulação política. É como se fosse um manual de boas práticas para evitar que essa tecnologia vire um monstro fora de controle. Já nos Estados Unidos, a conversa é outra. Lá, a pressão é mais pelo lado econômico e de segurança nacional. Afinal, os americanos não querem perder a dianteira tecnológica, mas, ao mesmo tempo, sabem que se deixarem tudo solto, os riscos podem explodir na cara deles. Já a China, que disputa diretamente a liderança mundial nesse setor, também está criando suas próprias regras, principalmente porque a IA pode afetar desde o mercado até a forma como o governo mantém o controle interno. E não para por aí. Até a ONU entrou no jogo. Existe um debate rolando forte sobre criar um órgão internacional só para monitorar a evolução da inteligência artificial. A ideia seria algo parecido com um fiscalizador global que pudesse garantir que nenhum país ou empresa avance rápido demais sem pensar nas consequências. Mas tem um detalhe que deixa tudo isso ainda mais preocupante. A corrida tecnológica está tão insana que muitos especialistas dizem que essas regulações podem chegar tarde demais. Enquanto políticos discutem e negociam, as empresas estão lançando modelos cada vez mais potentes, praticamente todo mês. Ou seja, estamos num jogo de equilíbrio perigoso. De um lado, a pressa em inovar e ganhar espaço nesse mercado bilionário. Do outro, a necessidade urgente de garantir que essa inovação não saia do nosso controle. Será que as regras vão conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia? E será que 2027 vai ser mesmo o ano em que veremos a superinteligência? Os mais otimistas acreditam que sim. Eles veem nos modelos atuais sinais de que já estamos a um passo da inteligência artificial geral e que em 2 anos poderemos ter algo que ultrapasse a inteligência humana. Já os céticos dizem que ainda faltam elementos fundamentais como consciência, senso comum, raciocínio abstrato profundo e até mesmo intuição. Para eles, a superinteligência pode demorar décadas e 2027 seria apenas uma data exagerada. A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é inegável. A velocidade do avanço tecnológico tornou impossível ignorar essa possibilidade. Independentemente da data exata, a chegada da superinteligência é certa e vai transformar radicalmente a vida de cada pessoa. No mercado de trabalho, muitas profissões vão desaparecer, enquanto outras vão surgir. No campo cultural e filosófico, teremos que lidar com uma questão fundamental. O que significa ser humano quando existe algo infinitamente mais inteligente do que nós? Número 10. Um líquido pode congelar só de encostar em ímãs. Volta e meia viralizam vídeos nas redes sociais de um experimento curioso. Um líquido que, de repente, muda de comportamento só porque um ímã chega perto. Parece que ele trava como se congelasse no lugar, mas nada a ver com gelo ou mudança de temperatura. E também não é um vídeo de inteligência artificial, viu? O que está acontecendo é real e pura física. Esse material curioso se chama fluido magneto-reológico. O nome é complicado, mas a ideia por trás é simples. É um líquido misturado com partículas microscópicas de ferro ou outros materiais magnéticos suspensos em óleo. Enquanto não há campo magnético por perto, ele age como um fluido espesso, tipo um óleo grosso. Mas no momento em que você aproxima um ímã ou ativa um campo magnético, tudo muda. As partículas dentro do fluido se organizam em linhas. Elas literalmente se alinham na direção
ação do campo magnético. Isso cria uma espécie de rede interna que aumenta a viscosidade do líquido quase que imediatamente. Em alguns casos, ele chega a apresentar características de um sólido. E o mais interessante, quando o campo é desligado, ou seja, você tira o ímã de perto, ele volta ao estado fluido original, como se nada tivesse acontecido. Esse experimento não é só uma gracinha feita para viralizar na internet. É uma experiência usada em várias aplicações de alta tecnologia. Amortecedores inteligentes, por exemplo, usam esse princípio para se adaptar a cada buraco ou curva da estrada em tempo real, garantindo uma direção mais suave. Também é usado em próteses biomecânicas que ajustam na rigidez conforme a pessoa vai se movimentando. E também é usado na robótica avançada, nos sistemas que precisam alternar entre flexibilidade e rigidez com precisão. Tudo isso é possível porque esse fluido responde em milissegundos ao campo magnético, mas ao mesmo tempo é muito fácil de controlar e reverter, o que faz dele um material promissor em várias áreas da engenharia e da medicina. E o que é mais impressionante é que essa mágica não depende de baterias, motores ou engrenagens, só de um campo magnético bem aplicado. Número 9. Onde fica o lugar mais quente do planeta? Você sente muito calor no verão? Imagina esse lugar que é verão intenso o ano inteiro. Você acha que estou falando lá do deserto do Saara? Você está enganado, viu? O lugar mais quente do planeta fica no Irã e o nome é Deserto de Lut. O calor ali passa facilmente, facinho, dos 70 graus na superfície. Isso mesmo, 70. Um calor que assa até o chinelo e frita ovo na calçada. Cientistas da NASA usaram sensores térmicos de satélite para confirmar isso. Durante 7 anos seguidos, esse foi o lugar com maior temperatura da superfície terrestre. Não tem vegetação, não tem sombra, não tem água. É uma panela de pressão natural. O chão é coberto por pedras que absorvem ainda mais calor e o ar seco impede a formação de nuvens. Resultado: sol batendo direto no local sem a menor dó nem piedade. É tão desagradável que nem bactérias conseguem crescer direito por lá. Definitivamente um dos lugares mais inabitáveis do planeta. Mesmo assim, você teria coragem de dar uma voltinha por lá? Pois é, saiba que quem faz essa visita tem que se preparar bastante, porque não existe nem protetor solar com fator seguro para esse passeiozinho. Beleza? Número 8. É possível construir uma casa à prova de desastres? O mundo está ficando cada vez mais perigoso. Terremotos, enchentes, deslizamentos. E aí vem a pergunta: dá para construir uma casa à prova de desastres? Bom, agora dá. Já existem casas que flutuam quando a água sobe, literalmente. No Japão, uma empresa chamada Ishijo Komuten criou uma tecnologia na construção de uma casa capaz de fazer ela boiar até 5 metros de altura durante uma inundação. E não é um barco disfarçado de casa, não. Por fora, ela parece uma construção comum, mas por dentro tem tecnologia para deixar qualquer engenheiro assim, boquiaberto. O segredo está num sistema de travas com barras de ferro ligadas ao chão. Quando a água sobe, a casa se solta da base e flutua, mas sem sair do lugar. Assim que o nível da água baixa, ela volta exatamente para onde estava, sem estrago, sem deslocamento, sem desespero. Além disso, tem portas e janelas que se fecham automaticamente, válvulas nos canos que bloqueiam a água e até os equipamentos elétricos ficam na parte de cima da casa, protegidos, ou seja, a água até tenta entrar, mas não vai rolar não. E o mais louco? Esse sistema de proteção pode ser incluído na construção por cerca de $5.700. Se você refletir, é até barato. Ainda mais considerando que muita gente perde tudo em uma enchente comum. Essas casas estão chamando a atenção no Japão, principalmente depois de aparecerem num programa de TV onde testaram tudo ao vivo. Spoiler, funcionou direitinho. Bem, não é só luxo, é sobrevivência. Com as mudanças climáticas batendo na porta, morar em uma dessas pode ser a diferença entre perder tudo
ou continuar de pé? Número 7. Como é possível trocar a cor dos olhos? Imagina acordar, se olhar no espelho e ver uma nova cor nos seus olhos. Isso está acontecendo de verdade e não é lente de contato. Pessoas ao redor do mundo estão decidindo mudar a cor dos olhos e o motivo principal, é claro, é a estética. Existem duas formas de fazer isso no mercado. Um dos métodos é implantar uma lente colorida e permanente dentro do olho. O outro método é queimar parte da melanina com laser. Resultado, mudança na cor para sempre. Mas calma, nem tudo são flores, viu? Tem riscos sérios: pressão ocular, inflamações, perda da visão. Em alguns países o procedimento nem é aprovado. Mesmo assim, tem gente viajando só para fazer isso. E pagando caro, viu? Recentemente, a modelo brasileira Lyons Valença mudou a cor dos olhos através de uma cirurgia de ceratopigmentação. Ela passou por esse procedimento para mudar a cor dos olhos de castanho para azul. O procedimento foi realizado lá na Suíça, já que no Brasil essa cirurgia só pode ser feita em casos de doenças oculares graves. Agora me diz, você teria coragem de mudar a cor dos seus olhos? Enfrentaria os riscos assim, numa boa? Conhece alguém que já fez isso? Me conta aqui, nos comentários. A gente está esperando. Número 6. Quanto tempo alguém consegue sobreviver sem comida? Sem água, o corpo aguenta poucos dias, mas sem comida dá para durar semanas e até meses, muitos meses. Essa é uma pergunta que parece simples, mas a resposta depende de muita coisa: condição de saúde, hidratação, gordura corporal, metabolismo e, é claro, se tem acompanhamento médico. O recorde documentado é de Angus Barbieri, um escocês que passou 382 dias sem comer, só bebendo água, vitaminas e eletrólitos. Isso mesmo, mais de um ano. Claro, foi acompanhado por médicos e perdeu mais de 120 quilos nesse processo. Mas é óbvio que isso não é para todo mundo. A maioria das pessoas consegue ficar de 30 a 60 dias sem alimentos sólidos, desde que tenha acesso à água. O corpo entra em modo de emergência, queima gordura, depois começa a consumir os músculos. A falta de nutrientes afeta órgãos, imunidade e até a mente. Tontura, confusão mental, fadiga, tudo aparece. Agora, curiosidade. A sensação de fome intensa normalmente some depois de 2 ou 3 dias. O cérebro se adapta e a vontade de comer diminui, o que é meio assim assustador. É ou não é? Escreve aqui se você concorda comigo. Parece que tá tudo bem, mas tipo assim, não tá não, viu? É um processo de sofrimento. Então, jejum prolongado sem assistência? Nem pensar. Sem acompanhamento médico, o jejum prolongado pode causar falência de órgãos, arritmias cardíacas, alucinações e até a morte. A falta de minerais como potássio e magnésio também pode ser fatal. Número 5. Qual a doença mais mortal da história? Se você pensou em Covid, tá bem longe, viu? A campeã em mortes é a varíola. A estimativa é que essa doença tenha matado mais de 300 milhões de pessoas ao longo da história. Para comparação, isso é mais do que todas as guerras do século XX juntas. A varíola foi erradicada graças à vacina, mas o estrago que ela deixou foi gigantesco. Historiadores relatam que a varíola surgiu há mais de 3.000 anos e foi causada por um vírus. Provavelmente, segundo a ciência, foi um vírus que pulou de um animal para um ser humano num processo chamado de zoonose, como a Covid-19 e a gripe suína e muitas outras doenças. Até hoje, ninguém sabe de qual animal o vírus veio. A principal suspeita é que a origem seja de roedores. A varíola foi a primeira doença erradicada pela humanidade e o último caso natural foi em 77, lá na Somália. Além disso, há evidências da doença em múmias egípcias, como a do faraó Ramsés V, que tinha marcas da doença no próprio rosto. Sabe o mais louco disso? Ainda existem amostras vivas da varíola guardadas em laboratório, em cofres de segurança máxima, nos Estados Unidos e na Rússia. Imagina se um dia isso vazar. Número 4. Qual é a mutação genética mais fascinante? Tem muitas,
Mas uma das mais curiosas é de uma minoria de humanos que não sente dor. Existe uma mutação em um gene chamado SCN9A. Quem nasce com isso pode se machucar, quebrar ossos, ter cirurgias sem dor nenhuma. Isso acontece porque essa mutação desativa o canal de sódio responsável por transmitir o sinal de dor ao seu cérebro. Parece uma vantagem, né? Mas na prática é muito perigoso, porque a dor avisa que algo está errado e essas pessoas só percebem quando já é muito tarde. É como viver com o alarme desligado. Outras mutações fascinantes incluem pessoas que têm ossos mais densos que o normal e praticamente não quebram. Esse tipo raro de mutação do gene faz com que o corpo construa uma densidade óssea muito acima da média. Os chamados ossos de granito são tão potentes que impedem uma pessoa de ter osteoporose, uma das doenças mais comuns da velhice. E ainda tem a mutação do sangue super raro, um sangue que não se mistura com nenhum outro tipo conhecido. Ele é chamado popularmente de sangue dourado, mas o nome oficial dessa mutação é RH nulo. É o tipo de sangue mais raro do mundo, com cerca de 50 pessoas oficialmente identificadas com ele. E é tão raro que se uma dessas pessoas precisar de transfusão, é quase impossível encontrar doador compatível. Mas em compensação, o sangue delas pode ser doado para praticamente qualquer pessoa. E você, qual poder genético você gostaria de ter? Escreve aqui nos comentários. E aproveita para seguir o Top 10 nas redes sociais. A gente sempre atualiza as nossas páginas com curiosidades assim, super inusitadas e boas histórias, viu? Como as desse vídeo aqui. Número 3. Por que o dinheiro foi inventado? O dinheiro surgiu como um jeito de medir valor, facilitar trocas e guardar riqueza. Antes dele, as trocas eram diretas, tipo, eu te dou uma galinha, recebo uma batata. Só que isso dava problema. E se ninguém quisesse a galinha ou a batata? Aí vieram as moedas, primeiro de metais, depois papel. Tudo começou há mais de 3.000 anos. As primeiras moedas padronizadas foram feitas na Lídia, que é hoje onde fica a Turquia. Foi ali que o rei Creso, famoso por sua riqueza, mandou cunhar moedas feitas de electrum, uma mistura natural de ouro e prata. Essas moedas tinham um símbolo real para garantir o valor e evitar falsificações. Com o tempo nasceu o papel moeda lá na China, e aí o sistema financeiro virou o que é hoje. O primeiro dinheiro usado no Brasil foi o real português, trazido com os colonizadores lá em 1500. Mas, durante o período colonial, o dinheiro não circulava com facilidade. As trocas ainda eram comuns. No começo, a distribuição era bastante desigual e injusta. O dinheiro ficava concentrado nas mãos da elite colonial, donos de terras e comerciantes ligados a Portugal. Mas vamos avançar mais uns 500 anos? Hoje, com cartão, Pix, criptomoeda, o dinheiro virou conceito, valor digital, mas continua mandando em tudo, viu? Até em coisas que nem devia. Só que, se você parar para pensar bem, lá no fundo, ele ainda é só um acordo. Todo mundo finge que aquele número vale alguma coisa. E enquanto todo mundo continuar acreditando, ele continua valendo. Há quem diga que o dinheiro é só uma ilusão. Você acredita nessa teoria? Conta aqui embaixo se você acha que dinheiro traz ou não a felicidade. Mas seja sincero. Eu? Número 2. Como eram as cirurgias antes da anestesia? Se as pessoas hoje em dia têm muito medo de cirurgia, imagina quando não existia anestesia. Esse foi um tempo sombrio para a medicina. Para poder conseguir operar, o paciente era amarrado, gritava e o cirurgião tinha que ser, assim, rapidão. Tão rápido que alguns operavam em menos de 10 minutos. Cortavam, serravam e costuravam na marra. O tempo era questão de sobrevivência. Cirurgias mais invasivas, como as do tórax, abdômen ou até mesmo do crânio, eram impossíveis por causa da dor que causavam aos pacientes. Muitas vezes usavam álcool, pólvora e morfina, mas às vezes era preciso dar uma pancada na cabeça do paciente para ele desacordar. Sortudos eram os que desmaiavam.
porque tinham aqueles que, além da pancada na cabeça, não desmaiava e sentia toda a dor também. Nada era garantido, muita gente morria de choque ou infecção depois. Graças aos avanços da ciência, a anestesia surgiu no século XIX e mudou tudo. A medicina deu um salto, desenvolvida por um médico escocês chamado James Young Simpson. Ela começou a ser usada por inalação, antes de virar injetável. Hoje a gente dorme e acorda sem lembrar de nada. E você aí, ainda tem medo de operar? Eu tenho. E não é pouco, não. Ainda bem que a gente nasceu no tempo certo, mas eu continuo com medo. Número 1. Por que a inteligência artificial consome tanta água? Parece estranho, né? Mas é real. Toda vez que alguém usa inteligência artificial, milhares de computadores entram em ação. Eles esquentam pra caramba e, por isso, precisam ser resfriados. Como? Água. Data centers usam água para manter os servidores frios, só que isso acontece em escala gigante. Estudos mostram que uma simples pergunta para o ChatGPT pode gastar o equivalente a meio copo d'água, por volta de 200 ml. Em 2022, a Microsoft usou mais de 6 bilhões de litros para manter os seus sistemas funcionando. E tem mais. A água também é usada nas usinas de energia que alimentam esses data centers. Então, o consumo é duplo, para refrigerar e para gerar energia. É o custo invisível da tecnologia. Inteligente, mas é bem sedenta. Agora, faz a conta. Quantas perguntas por dia você faz para a inteligência artificial? Quanto de água será que você está consumindo? Te garanto que vai ter gente que gasta mais com o ChatGPT do que em casa, bebendo água e tomando banho. O Butão é um pequeno reino tranquilo e cercado por montanhas, escondido entre as gigantes cordilheiras do Himalaia, entre a Índia e a China. Com menos de 800 mil habitantes, ele é um dos raros países do mundo que absorvem mais carbono do que emitem, graças às florestas que cobrem mais de 70% do seu território. Chamado de Terra do Dragão do Trovão. O Butão é uma monarquia budista, onde cultura, espiritualidade e preservação ambiental caminham juntas. E onde o bem-estar da população vale mais do que a corrida pelo crescimento econômico. Para você ter uma ideia, o Butão é um dos poucos países que não mede o seu sucesso pelo PIB, o Produto Interno Bruto, que calcula todas as riquezas produzidas no território. Lá o que realmente conta é a felicidade interna bruta. Bem, isso mesmo que você ouviu. O bem-estar da população vale muito mais do que o quanto o país produz ou consome. Enquanto grande parte do mundo corre atrás de mais crescimento, mais dinheiro e mais luxo, o Butão prefere buscar mais paz, mais qualidade de vida e mais natureza preservada. Mas aí vem a pergunta: como medir essa tal felicidade interna bruta? Como saber se as pessoas estão mesmo satisfeitas e felizes? A resposta está em um questionário anual, que envolve a participação da população e dados de desenvolvimento do país, sem foco no aspecto financeiro. Nele são analisados fatores como bem-estar psicológico, saúde, educação, meio ambiente e até o tempo dedicado ao lazer. Por muitos anos, o Butão passou despercebido. Não era um destino turístico famoso e muitas vezes era até ignorado pelas grandes potências mundiais. Mas isso começou a mudar. Esse reino escondido vem se abrindo para o mundo e chamando a atenção com seus templos históricos, trilhas preservadas, paisagens de tirar o fôlego e uma filosofia de vida única. E foi com essa mentalidade que eles decidiram planejar algo totalmente fora do comum. Uma cidade como nenhuma outra em todo o planeta Terra. Em 2023, o rei do Butão, Jigme Khesar Nangyel Wangchuk, revelou o plano mais ousado da história do país: criar a Gellipu Mindfulness City, uma cidade inteira construída sobre os valores da felicidade, da leveza e da conexão com a natureza. Atualmente, Gellipu, sem o Mindfulness City, já existe.
É uma cidade pequena, com cerca de 10 mil habitantes, mas rapidamente está se transformando num símbolo global de planejamento consciente. A ideia de repaginar o lugar nasceu da vontade de impulsionar a economia, gerar empregos para os jovens que muitas vezes preferiam ir embora do país, mas, acima de tudo, criar um lugar totalmente diferente de tudo que existe no mundo. Essa nova e revolucionária cidade vai nascer perto da fronteira com a Índia, na região de Sarpang, e vai ter cerca de 2.500 quilômetros quadrados. Vai deixar de ser pequena e vai passar a ter 3 vezes o tamanho de um país como Singapura, por exemplo. Ela vai funcionar como uma zona administrativa especial, com leis próprias, infraestrutura moderna, incentivos para investimentos internacionais e foco total em sustentabilidade e paz interior. O projeto foi desenhado por um dos escritórios de arquitetura mais renomados do mundo, o Bjarke Ingels Group, com sedes em Nova York, Londres e Xangai. Esses arquitetos criaram um desenho urbano fluido, integrado aos rios que cruzam a área de Gelepu. Quem for visitar vai se deparar com pontes ligando bairros desenhados em mandalas, parques lineares sobre canais de água, corredores naturais para a fauna, ruas só para ciclistas e pedestres. Além das construções limitadas a 6 andares, feitas com materiais locais como madeira, pedra e bambu, a proposta conta com vários campos de arroz ao lado dos rios, tudo para prevenir as enchentes. Isso também cria corredores de vida selvagem para os animais conseguirem circular da melhor forma possível. 3 ligações primárias de mobilidade vão conectar toda a cidade, funcionando também como pontes. O design vai reforçar os marcos cívicos e culturais do país e trazer muitas referências sobre a felicidade interna bruta. Os prédios vão ter uma arquitetura inspirada na história budista e na arte do mindfulness, que em português significa consciência plena. Os espaços vão ser integrados para meditação, com centros de bem-estar, mercados de produtos orgânicos, templos contemplativos e jardins que convidam você a desacelerar. A energia vai vir exclusivamente de fontes renováveis, como solar e hidrelétrica. E nada de carros, viu? À base de gasolina ou diesel. Tudo vai ser elétrico e renovável. Os alimentos vão ser produzidos em agricultura sustentável e parte do solo vai ser usado em projetos agrotécnicos que misturam pesquisa e produção local. Vai ter ainda um aeroporto internacional com design inspirado nas cordilheiras do Himalaia, com música ambiente natural, áreas de yoga e meditação já planejadas para proporcionar uma chegada que reflita a própria identidade da cidade. Apesar da atmosfera serena e do estilo de vida simples, Gelepu vai ser uma cidade bem completa, com universidades, hospitais que unem medicina tradicional e moderna, centros de inovação em tecnologia limpa, laboratórios agrícolas, centro financeiro para ativos digitais e criptomoedas, entre outras novidades. A previsão é que nos primeiros 10 anos a população chegue a cerca de 150 mil pessoas. Mas quando essa cidade dos sonhos deve ficar pronta? Esse sonho de cidade do futuro já está sendo construído e em breve já vai poder começar a receber os primeiros visitantes. Acontece que um projeto deste tamanho e dessa ousadia leva tempo, né? A previsão é que a obra toda dure 21 anos. Se você pensar que é uma cidade sendo construída quase do zero, é até rápido, é ou não é? Mas boa parte já começou a sair do papel. Dá uma olhada nesse exemplo. Esse é o prédio dos Correios em Gelepu. Ele estava assim quando a obra começou, 5 andares e pouco conservado. Agora, olha como ele vai ficar quando acabar a revitalização. Um espaço integrado, bem mais aberto e com muito verde. Só essa renovação específica vai custar 2 milhões de dólares. Se só a revitalização de um prédio vai custar tudo isso, imagina a cidade inteira que ainda falta ser construída. E quem vai bancar isso tudo? O governo? Bom,
Tipo assim, ó, mais ou menos. O Reinado de Butão vai sim financiar parte do projeto. Afinal, foram eles que tomaram a iniciativa. Mas o futuro de Gelepu também vai ser custeado por investimentos privados, emissão de títulos para não residentes e cooperação regional, inclusive com o apoio do estado indiano de Assam, que já sinalizou uma colaboração institucional e logística. E aí entra o contraste com Dubai, que já foi apelidada de rival simbólica de Gelepu. Dubai é o ápice do consumo luxuoso, ostentação e tecnologia. Arranha-céus como o Burj Khalifa, com mais de 828 metros de altura, ilhas artificiais em forma de palmeiras, shoppings gigantes com pistas de esqui indoor, aquários imensos e máquinas vendendo barras de ouro. Fora o turismo, igualmente grandioso. A cidade, que fica nos Emirados Árabes, teve quase 10 milhões de visitantes só nos primeiros meses de 2025. Dubai investe pesado no marketing global com celebridades, abrindo novos hotéis de grupos como Marriott, Hyatt e o novo Ciel Dubai Marina, que vai ser o maior hotel arranha-céu do mundo. Eventos anuais, conferências globais, gastronomia premiada e uma estratégia turística que pretende atrair 40 milhões de turistas por ano até 2031. Já Gelepu surge como símbolo do oposto disso tudo. A cidade está disposta a crescer no silêncio, na contemplação e na conexão com a terra de forma simples. Se Dubai atrai multidões com shows e vida noturna, Gelepu vai atrair quem busca integração cultural, saúde e turismo de natureza. A cidade budista quer regenerar ecossistemas, fortalecer identidades e provar que uma cidade pode ser símbolo de paz em vez de glória. O Butão entendeu que, com um território limitado, recursos escassos e uma população pequena, o seu futuro não pode mirar no consumo desmedido ou no turismo de massa. Ele escolheu mostrar algo diferente, que é possível crescer sem destruir e que Gelepu vai ser um experimento vivo dessa crença. Agora me conta aqui nos comentários. Depois de tudo que nós te contamos, você prefere viajar para Dubai ou Gelepu? Qual turismo é mais aí a sua praia? Vamos ver o que a maioria acha aqui embaixo, mas fala a verdade. Aproveite e dá uma olhada nas redes sociais do Top 10. Estamos em todas elas, trazendo conteúdo exclusivo, curioso, para você, que é a coisa mais importante por aqui. Segue a gente, que eu te garanto que nenhuma novidade vai passar despercebida, viu? Será que outros países vão embarcar nesse modelo de cidade focada em natureza e contemplação? A resposta é sim. Já existem projetos como o Gelepu, mas ainda em escala menores. A Costa Rica, por exemplo, investe pesado em ecoturismo, educação ambiental, energia limpa e bem-estar coletivo. A Indonésia vem apostando na cidade de Nusantara, que vai ser a nova capital do país, toda planejada com princípios sustentáveis. Na Arábia Saudita, tem projeto Neom, uma cidade tecnológica no deserto, mas ainda focada na rapidez e no crescimento acelerado. Enquanto isso, na Europa e na América Latina aparecem ecovilas e bairros verdes que resgatam valores comunitários e soberania alimentar. A diferença é que elas raramente têm a mesma autonomia e a ambição de Gelepu. Pode ser que estejamos assistindo a uma tendência global. Cidades construídas para desacelerar, para respeitar territórios e para convidar a reflexão. Pode ser que o modelo do Butão influencie outros países a criarem suas próprias cidades de consciência plena. Mas, por enquanto, Gelepu vai ser observado como um teste em larga escala. Se tiver sucesso econômico, social e ecológico, como promete, deve sim virar referência. Caso contrário, vai virar uma bela lembrança de um projeto de país que ousou sonhar com um lugar mais pacífico para sua população viver. Se esse projeto vai dar certo, ainda não temos como saber. Por via das dúvidas, já vai treinando a meditação para controlar a ansiedade, porque essa resposta só deve vir nos próximos 15 ou 20 anos. Agora me diz você,
Ficou com vontade de conhecer o futuro de Gelepu? Me conta aqui, nos comentários. E não se esqueça de deixar o like no vídeo se você ficou até aqui. Compartilha com quem você acha que vai gostar de saber mais sobre a cidade do futuro lá no Butão. Até a próxima.